Na nossa reflexão de hoje, nós vamos pensar, vamos refletir sobre um tema bastante interessante, que é a posse do nosso eu. O que seria isso? Seria uma reinstalação do nosso si mesmo. Existem autores da psicologia que falam muito bem sobre isso. Um dos autores se chama Winnicott. Bem interessante. Quem quiser pesquisar, faça essa pesquisa porque é muito interessante. Para a gente pensar em reinstalação do si mesmo, primeiro a gente tem que entender o que é esse si mesmo. Si mesmo, a palavra já está dizendo, é você mesmo, é você mesma, sou eu mesma. Sim, e por que reinstalação? Porque a gente já nasce com um si mesmo. Você já é você mesmo, você mesma desde que nasce. Sim. E o que significa essa reinstalação? Veja só, existe uma palavra muitíssimo interessante que se chama desenvolvimento. Se a gente for ver direitinho essa palavra, veja só, desenvolvimento. O que seria isso? Seria o desenvolvimento, a retirada do envolvimento. Que envolvimento é esse? Esse envolvimento que a gente carrega ao longo da vida inteira, das nossas vivências, das nossas dificuldades, enfim, o nosso envolvimento psíquico que muitas vezes nos prende os pés, nos prende as mãos, nos nossos traumas, nas nossas dificuldades, e aí ficamos enredados na mágoa e não conseguimos sair disso. Alguém pode se desenvolver desse jeito? Não, há uma estagnação, um fechamento, uma parada do crescimento psíquico, da abertura do nosso eu para o mundo e da nossa capacidade de caminharmos ao longo da vida com segurança, com tranquilidade e com sabedoria, sabendo, sobretudo, que a gente pode caminhar e que a gente muitas vezes vai para trás e vai para frente, vai para trás e vai para frente. E o desenvolvimento se faz assim, a gente dá um passo para frente, descobre novas coisas, muitas vezes recua porque precisa do conhecimento anterior ser processado para continuar um pouco mais para frente. Muito bem, se desenvolver em vários sentidos. No sentido das lembranças, das memórias, aquelas memórias que foram ruins, aquelas memórias que nos atingiram assim de uma maneira muito drástica. E mesmo se desenvolver até das memórias que nos foram muito boas. Por que se desenvolver dessas que foram muito boas? Porque a gente pode ficar achando que o mundo são só aquelas coisas maravilhosas que uma vez vivemos lá na infância, e aí vira a síndrome do que a gente chama de Peter Pan. Peter Pan, que é isso? Aquele menino que não queria crescer.
Muitas vezes o desenvolvimento não acontece porque a gente não quer se desgrudar das boas lembranças e das memórias afetivas que tivemos na infância. Então, desenvolvimento, a gente segue numa direção que implica num relacionamento social favorável, bom, de respeito e muitas vezes de aguentar a frustração de não conseguir esta coisa ou aquela, ou de não conseguir até um entendimento melhor com esta ou aquela pessoa. Desenvolvimento implica também numa relação profissional, que a gente já se coloca de uma maneira mais forte, mais segura, em qualquer posição, em qualquer profissão que se esteja trabalhando. Um desenvolvimento implica também numa afirmação psíquica, emocional. De eu saber que eu agora, depois da minha infância e depois da minha adolescência, eu me coloco nas minhas próprias pernas, responsável pelo meu próprio ser. E ainda tem um ponto muito importante. O desenvolvimento implica também num caráter espiritual. Como é que é isso? Se a gente tem uma crença, uma fé positiva em alguém que nos deu a sua graça, o que é isso? Alguém que nos deu a sua graça. Deus nos dá a sua graça, a sua bênção. O que é isso? É a forma, é a possibilidade de sermos humanos, conscientes, responsáveis e inseridos num contexto social e cultural de maneira a termos fraternidade e solidariedade. O desenvolvimento pessoal implica também num desenvolvimento social. E isso a gente faz com o nosso esforço, mas se a gente toma posse da graça de Deus, porque o que nos leva a nos diferenciarmos de qualquer pessoa, de qualquer bicho, de qualquer mineral, é tomarmos posse da graça de Deus. Até outra!